Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 85 do Olá, Mundo. Eu sou Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E por aí? Como é que estão as coisas? Por aqui tudo certo também. Eu quero saber qual é a treta do dia. Então, Responder Chain no macOS. Ah, não! É treta, porque ainda mais num app grande, né, cheio de componentes e tal, daí tu quer fazer, daí tu chega com o requirement de, apertando tab tem que fazer isso, apertando tab 2 vezes tem que fazer aquilo, e blá blá blá, daí tem shift tab pra voltar e tal. E eu achei, não, beleza, né? Isso aí parece que é tranquilo. Já fiz umas coisinhas básicas nisso antes, tipo, de boa. Mas daí envolvendo uns componentes de UI mais complicadinho, né? Que tem mais coisa acontecendo, que tem mais overrides acontecendo. Ixi. Começa aquela coisa de tu arruma um lado e quebra o outro, sabe? Daí e não tem muito o que fazer, porque a partir do momento que você tem uma seleção custom, né? Tu tem que começar a navegar de um jeito específico, que não é só a hierarquia do AppKit em si. Tem que começar a setar umas coisas manual, pelo que eu entendi. Não tem muito como fugir disso. E daí né? Daí são mais um na lista de problemas de... Eu não tinha isso na época que eu só trabalhava com iOS. Sim, essa parte de Responder Chain no iOS é bem menos comum. Eu não me lembro de ter tocado nisso em nenhum app de iOS que eu fiz. Mas no macOS, de fato... E eu acho que é principalmente pelo fato... E é engraçado, porque aí agora, no iPad, os apps têm múltiplas janelas. Mas meio que ainda assim não se usa o Responder Chain. Mas no Mac... Sim. É uma forma, assim, na CNTP, né? Você usando ali Vanilla, é uma forma bem prática de você ter, por exemplo, uma menu bar que controla o app como um todo, mas aí você ter aquele comando que você deu na menu bar e ir para a janela que você está atualmente. Né? Sim. Isso é obviamente um exemplo só do que o Responder Chain faz no macOS, mas eu acho que por conta desse tipo de coisa, tipo, desde sempre ter múltiplas janelas, múltiplas abas dentro de uma janela, sempre foi algo bem usado no macOS. E tem todo esse esquema de fazer um componente sequi, né? Tipo, esse aqui é key, então... Daí o que acontece? Por exemplo, uma das coisas é que é um browser, né? Tem address bar ali e tal. Então, quando a address bar é key, então tu reage de certas formas. Mas agora a gente tem um componente dentro da address bar que pode ser key, e a address bar tem que continuar respondendo do jeito que estava antes, mesmo não sendo. Porque esse outro componente dentro dela, que é key, está com meio que o focus ali. Então, eu não posso mais fazer rely só na parte do key. Eu tenho que fazer, isso aqui agora vai virar um enum para eu controlar estado e tal. Então, esse estado aqui vai ser independente de ser key ou não, o que vai ajudar a setar o estado. Enfim, é todo um mundo novo de problemas que não estou acostumado a lidar, porque são coisas bem pontuais no iOS, né? Até tem questão de navegação com teclado no iOS, mas quando tem, é algo muito específico. É tipo, vai do A pro B, sabe? Não é... First Responder no iOS, você usa basicamente para aparecer e sumir o teclado na tela. É para isso, né? Tem um text field, eu quero fazer o teclado aparecer. Ou desaparecer. É isso. Outra coisa não se usa, né? E tem um lance também que, se eu não me engano, no iOS, você pode só setar lá Become First Responder em qualquer coisa e pronto. No macOS, o correto é você falar para Windows tornar aquilo First Responder. Sim. O que já é um pouquinho diferente. Mas o problema é assim, se você setar First Responder direto, quase sempre funciona. Mas vai ter casos que não vai funcionar. Sim. É cheio desses probleminha bizarros, assim. Então agora agora, junto com o Mix, tem mais text view e não text field também na parada, que ele é um meio ganancioso quando se trata de pegar focos. Então, a partir do momento que você tem teclado e mouse, é outro mundo o negócio, né? Eu sei que no iPad tem, né? O iPad tem, mas eu acho que... é bem diferente. É outro... É porque como como a plataforma não nasceu já com tudo isso, no caso do iPad, e foi baseado no iOS,
não tinha isso, e aí basicamente simples, né? eles acabaram sendo obrigados a abstrair meio que totalmente isso do desenvolvedor, o que traz alguns benefícios de simplicidade, mas também, por outro lado, daí tem um monte de coisa que você quer fazer e não pode, ou não consegue, porque simplesmente não existe a opção lá. Mas aí, assim, no caso que você está falando, é pior ainda, como você já mencionou, porque, para quem não sabe, para quem só mexeu com macOS, se prepare. Assim, quando você tem, digamos ali, imagina que você tem um formulário na tela com vários campos de texto, nome, sobrenome, e-mail, tal. Quando você tá com o cursorzinho piscando ali para você digitar dentro do campo nome, por exemplo, se você perguntar para aquele text field do campo nome se ele é o first responder, ele vai dizer que não, porque não é ele que é o first responder. O first responder é o field editor. Aí você me pergunta, Rambo, o que é o field editor? O field editor é uma gambiarra que basicamente o text field não sabe editar texto no macOS. Ele é só uma janela para dentro de um field editor. E cada janela tem um único field editor. Então, na hora que você troca o foco do text field de nome pro de sobrenome, é o mesmo field editor que o AppKit pega, tira dali, bota no outro, limpa tudo e boa sorte. Isso é meio que um pattern relativamente comum, pelo que eu tenho percebido mais no AppKit, que geralmente tu tem um componente, sei lá, vamos dizer um text view, assim. Tu vai imaginar que seria algo do tipo um iOS da vida, que tu tem um scroll view ali e tal, e de fato, né, tipo, tu pode ter, só que tu tem que botar o scroll view de jeito manual e ficar setando os contents das coisas, porque tu vai ter, sei lá, é uma coisa que eu tenho percebido, assim, tu tem um componente, no meu mindset de iOS eu vou ter aquele componente que ele é o cara, ele vai reagir do jeito que eu quero reagir e tal, mas no AppKit geralmente tem layers e layers, inclusive, né, a própria questão de botar uma cor numa view, tem que não dá pra view ponto, né, background color, seja lá, isso não tem, vai que sempre, literalmente, nesse caso, em layer, para acessar as coisas, mas é interessante. Eu acho, assim, obviamente eu tenho o bias de estar trabalhando num projeto que é complexo, tem o seu, a sua história, né, chegando até aqui com vários casos específicos de uso e tudo mais, mas eu diria que o UIKit é um dos maiores cases de sucesso de rewriting de um framework, porque eles poderiam, né, basicamente chegar, não, vai ser um AppKit aqui com um batom em cima, mas não, eles fizeram um negócio baseado em muitas coisas do AppKit, mas é um fork, né? Dá pra ver que são caminhos diferentes para lidar com problemas diferentes, mas tem muita situação que eu me pego pensando assim, meu Deus do céu, se isso aqui fosse em iOS ia estar pronto ontem. O lance é, tipo, quando eles fizeram o UIKit, foi meio que quando eles fizeram o Swift. É tipo, Swift, Objective-C sem a bagagem do C. E o UIKit é o AppKit sem a bagagem do Next Step, basicamente. Que é tipo, vamos pegar basicamente isso aqui, e aí não a implementação, mas a API mesmo. Então, a API do UIKit é muito igual à do AppKit, tirando a parte de legado que não faz sentido, por exemplo, a view poder não ter uma layer, porque o UIKit foi feito junto do Core Animation, então já existia Core Animation, então para que a view não vai ter a layer? Toda view tem uma layer e ponto final, é isso. E há outras coisas também, tipo, não tem o conceito de janela, pelo menos não da forma como tinha, né, no macOS, claro que hoje em dia já existe, mas aí é outra história. E aí, sei lá, tem uma propriedade lá em NSWindow que é citar no monitor preto e branco, tá? Tipo... Sei lá, talvez se tivesse um device iOS e-ink, isso poderia ser importante, né? Mas enfim, eles pegaram, tiraram a bagagem e só pegaram a API boa que, tipo, delegation, a parte de responder chain, todas essas coisas, a composição de tudo é muito bem feita. Tudo bem que hoje em dia você implementar um delegate de uma coisa parece tecnologia anciã, e de fato
É um pattern antigo, mas é muito bom. E é o que tinha na época e funciona muito bem até hoje, né? E é uma coisa engraçada. É mais comum do que eu acharia que seria, mas não aconteceu muito, tá? Algumas vezes, mas aconteceu o suficiente pra eu achar engraçado. Não vou nem dizer que é normal, mas aconteceu algumas vezes de eu perguntar para um Claude, um GPT da vida, alguma coisa em AppKit, e a resposta sempre vinha em Objective-C. Eu já vi isso acontecer também. Essa semana foram umas 2, 3 vezes. Tipo, de várias vezes, né? Usando pra fazer pesquisa, pra testar coisas aqui e ali. Mas, inclusive, num contexto onde eu já tava em Swift, a resposta foi, não, pega o Objective-C aqui. Nossa. Ele não quis se dar o trabalho de converter. Não. O que é engraçado, dá pra ver que a quantidade de informação que foi treinado é bem velho. Pois Não dá pra considerar perto de um iOS da vida, que se tu considerar com algo tipo sei lá, React ou seja lá, um JavaScript qualquer, vai ser muito pior ainda. Então o macOS tá lá, né? Tá lá embaixo na escadinha. Exatamente. Bom, boa sorte nessa empreitada. Agora vamos ver uns feedbacks aqui que a gente recebeu. O primeiro é do Fábio Bravin, e ele falou: fui eu que enviei o e-mail do bug do Cleanup Buddy. Desculpa a função toda aí. Olha, Fábio, eu não sei do que você tá se desculpando, porque a culpa é toda minha. Como a culpa é toda minha, eu boto ela em quem eu quiser, então eu vou botar a culpa no Fábio agora, já que ele quer pra ele a culpa. Mas, Fábio... achei que ia botar em mim. Não, a culpa você não tem culpa de nada. Você fez um favorzaço de me avisar que a parada tava quebrada, porque sabe lá quando que eu ia descobrir, porque o Fábio foi o primeiro que avisou, né? E aí, graças ao feedback do Fábio, eu consegui perceber e corrigir, né? Feedback é sempre bom. Acho que nunca tem que pedir desculpa por mandar um feedback. A não ser se é um feedback bem mal educado, daí tudo bem. Mas não sendo o caso, não acho que todo desenvolvedor gosta de receber feedback. O que às vezes pode ser, né, falo com propriedade, o que às vezes machuca o coração quando tu recebe um feedback, tu sabe que tem algum negocinho errado ali, mas tu tá sem tempo pra trabalhar em cima daquilo, e dá um aperto. Mas feedback é sempre bom. Com certeza. E aí, enfim, o Fábio contou que deu tudo certo, né? Fez lá a instalação da versão corrigida e tá tudo funcionando agora. Que a ideia era essa, né? Que bom. Pois é. Aí temos também um feedback do Renato Nascimento e ele diz o seguinte: Olá de Recife. Olá. Quero aprender Swift, mas ainda não tenho um Mac. Sou desenvolvedor web desde 2006 e vi que é possível rodar Swift server-side. Tem um framework chamado Vapor e consegui fazer uns Hello World usando WSL e VS Code. Vale a pena investir isso tudo para aprender algo de Swift por essa rota enquanto ainda não começo com o Mac? Ou é inútil e é melhor esperar para aprender direto no universo mobile? Abraço para vocês e um abraço especial para o Adorno. Abraço, Adorno, também. Abraço, Adorno. Então, inútil não vai ser, né? Isso de cara já dá para responder que conhecimento de linguagem, né, se tem intenção. Imagino aqui que a intenção, como falou, do universo mobile seria para aprender algo para iOS. Nesse caso, eu já posso dizer que inútil não é, porque né, tu vai aprender da linguagem, a sintaxe, ferramentas da linguagem em si. A questão é que no mundo, né, iOS e macOS, uma das coisas que é o que, para mim, o que mais pega a questão de aprendizado, entender bem e dominar a questão do próprio framework da plataforma, né, entender como funciona o AppKit, o iKit, SwiftUI, o lifecycle dos apps, esse tipo de coisa. A linguagem em si, ela obviamente, de novo, que é importante aprender e eu acho muito válido a questão de fazer alguma coisa com Vapor e brincar com o Swift no servidor, porque, de novo, aprendizado é sempre válido, ainda mais na linguagem que tu pretende usar em outra plataforma. Então, eu acho bacana sim, mas a questão é que é bom se preparar para quando chegar no universo iOS ou né, macOS, seja lá o que for, saber que vai ter que dedicar um bom tempo aí para a questão da plataforma em si, não só da sintaxe da linguagem, das ferramentas da linguagem, porque a plataforma vai ser onde tem os maiores, a maior curva de aprendizado, na minha opinião. A linguagem, ainda mais como disse que já trabalha com desenvolvimento, né, mudar de linguagem A para linguagem B tem os seus desafios, não é algo do dia para a noite, mas, na minha opinião, é uma das partes mais fáceis de mudar
de uma plataforma, né? Uhum. Por exemplo, se eu fosse mudar amanhã para virar um dev, sei lá, back-end, trabalhar em Node.js. JavaScript em si e algumas, né, tretinhas daqui e ali com Node.js é relativamente tranquilo. O problema é toda a stack de como fazer, né, fazer a stack funcionar de um jeito legal, onde que vai ser deployed, como vai ser essa parada toda. Então, de novo, o aprendizado é útil, eu acho um caminho bem bacana, principalmente enquanto não tenho Mac, mas é legal ter, né, a noção de que quando conseguir o Mac para trabalhar com iOS, vai ter essa curva de aprendizado com a plataforma em si, né? Não é só porque sabe Swift que vai já saber programar um app para iOS de cara sem ter esse tempo com a plataforma. Com certeza. Agora, como o Renato trabalha como desenvolvedor web desde 2006, vai fazer 20 anos aí, bastante tempo, eu acho que ele tem essa noção, né? Porque ele já deve ter aprendido N frameworks e linguagens ao longo da carreira. E eu particularmente acho que no caso de uma pessoa como o Renato, que tem tanta experiência, é até bom estar aprendendo dessa forma, porque ele está aprendendo a linguagem numa área que ele já domina, que é a parte de server-side. Sim, então, ele está eliminando todos os detalhes e chatices de parte mobile que ele teria que aprender ao mesmo tempo que aprende a linguagem, aprendendo só a linguagem. E um detalhe também que me ocorreu é que, tudo bem, tem a linguagem em si, que já é significativo, porque pensa, por exemplo, enum no Swift, que é bem poderoso e bastante peculiar, diferente de muitas outras linguagens. Ele fazendo uns enums ali, umas structs pro server-side dele, já vai aprendendo esses detalhes, já vai aprendendo como funciona Codable, por exemplo, vai aprendendo alguma coisa de concurrency também, embora no server-side seja mais simples, porque no server-side é fácil você fazer tudo async, né? Não existe main actor no server-side, mas, assim, existe, né? Mas você não precisa lidar com isso. Né? Quando ele for mexer com app, essa parte já vai ser diferente. Mas outra coisa, Foundation. Ele está aprendendo Foundation ao mesmo tempo. Porque mesmo no Linux, é um Foundation diferente, mas a API é a mesma. Então você já sabe o que é data, o que sabe mexer ali com os dictionary, uma outra coisinha ali de Foundation que você usa no server-side, que quando você for mexer no mobile, vai ter uma correlação ali com o que você vai ter que lidar. Então, ele vai estar aprendendo ali SwiftUI e não vai ter que pesquisar como que filtra um array, por exemplo. Sim. Eu não sei como está o Swift no server-side hoje em dia, ou no próprio Linux, mas uma das coisas que eu diria para ter uma certa atenção, né? De novo, não sei como está hoje em dia, mas é a questão de o Foundation, como você disse, tinha umas diferenças, assim. Mas eram diferenças de comportamento, de runtime. Então, pro Renato não faz diferença, porque não é que o Renato vai pegar o código que ele fez em Vapor e rodar no iOS, e aí vai estar diferente, sim, entendeu? Claro, então, sim. A API sempre foi igual. A única coisa, assim, que eu me lembro, assim, a questão mais complicada é a parte de URL Session, que não existe no Linux. Aí existe uma outra API para isso, que você dá um import lá. Tem vários projetos, vários packages que, se você for ver, se é um package que suporta Linux e Mac ou iOS, tem lá if OS Linux import, acho que é, sei lá, Swift Foundation Networking Linux, alguma coisa assim. E aí a API é um pouco diferente. Mas como por exemplo, se o Renato está fazendo alguma coisa em Vapor, se ele vai fazer um request para alguma API de terceiros no Vapor, o próprio Vapor tem uma API para isso, então ele não está mexendo com URL Session, então tanto faz. Então eu diria que mesmo com as diferenças, não vai ser tão relevante, e o aprendizado que o Renato está tendo de Foundation de Swift vai se aplicar quando ele for usar iOS. Sim. Só que aí ele vai ter que aprender muito mais, claro, como você disse, mas pelo menos ele vai ter uma boa base. Então eu diria assim, e o mais importante, Renato, você tá gostando? Se você tá gostando, se tá bacana, tá curtindo o que você tá fazendo, manda ver, segue. Você tá achando chato, para e espera você ter o Mac, e aí você continua. Ou então brincar num iPad com o Swift Playgrounds, porque
Se você está gostando dessa parte, isso pode inclusive ser bom para sua carreira, porque embora seja algo de muito de nicho, existe um mercado para Swift no servidor, e como é algo de nicho, tem pouca gente nessa área, se aparecer uma oportunidade, deve ser uma oportunidade bem lucrativa. Então, vale até para sua carreira de server-side aprender. Sim. Eu raramente, eu acho que eu não consigo imaginar uma situação onde se alguém perguntar, tô aprendendo tal linguagem, é útil? É. Sabe? Não, eu não consigo ver uma situação, até pegar uma linguagem nada a ver com nada, pegar um Fortran, um COBOL. Conhecimento é sempre bacana, né, na nossa área, para pegar, mesmo se não for algo que vai aplicar, por exemplo, vamos assumir que não vai fazer nada com o Swift Server-Side. Muita coisa que aprender ali no Swift Server-Side vai ser conhecimento, que talvez não consegue imaginar uma aplicação para isso agora, mas no futuro, quem sabe, pode ser bem útil. Então, a resposta para faz sentido aprender tal coisa é sempre sim, é questão de prioridade, né? Questão o que vale mais, o que quer mais aprender e tal, mas sempre conhecimento é bom. Com certeza. Então, Renato, continue aprendendo e depois conta pra gente quando você tiver o Mac, conta como é que tá sendo, ou então se tiver alguma coisinha que você fez aí que queira compartilhar, pode mandar pra gente. E por fim, eu acho que esse aqui a gente vai tomar o resto do episódio falando sobre isso, porque eu conheço a gente. O Danilo Requena fala aí, pessoal, como vocês coletam logs dos apps de vocês? Visto que, às vezes, só a descrição que o usuário nos dá não quer dizer muita coisa. Eu sei que, né, o Pato tem uma política bem específica sobre isso. Exato. E eu acho até que, por conta disso, é interessante você contar mais ou menos como funciona, porque é uma necessidade, no fim das contas, de todo o projeto. E, ao mesmo tempo, ao menos eu, e eu sei que você também, e eu sei que muita gente que está nos ouvindo também, quer fazer isso de uma forma que respeite a privacidade do usuário. Então, você pode explicar se e como o Pato faz alguma coisa de log? Então, log em si, de coleta tem 0. O que existe, inclusive pode abrir lá o repositório, dar uma olhada, é uma coisa que nós chamamos de pixels. É basicamente um ping de algum counter que a gente quer fazer sobre alguma coisa que vai para um servidor nosso. Basicamente measurement. Então, é a diferença que a gente gosta de falar, né? Não é tracking, é measurement. Então a gente sabe quantas vezes tal botão foi clicado, por exemplo. A questão de crash existe também. Usamos o Sentry lá. Tudo que envolve questão de log, crash, qualquer informação que sai do device do usuário e vai para um servidor, passa por toda uma triagem de privacy para saber o que está sendo enviado e o que não está. Mas a questão de exporting de logs assim, manualmente, até onde eu sei, não tem para usuário, só internamente a gente pode, deu algum problema, a gente tem lá umas tasks ensinando o pessoal de como exportar os logs do próprio ou do browser, ou usando o console mesmo do Mac, para esse tipo de coisa. De novo, tudo, inclusive as partes internas também passam por uma audição de privacy, para ver se não tem nada que pode estar errado, porque às vezes alguém pode ter feito um log ali que junta com outro log e de repente tu tem um breadcrumbs, né? Daquela coisa que é algo que não é bem visto. Porque a partir do momento que você tem breadcrumbs, tu consegue imaginar uma sessão, daí já era. Sim. Então, a questão de coleta de logs é tudo standard do sistema, a gente não usa nada, tirando, como eu falei, upload pro Sentry, mas não se usa também nada do Sentry em si, é só um request que é feito. Então, a parte no Pato é bem particular, né? Eu sei que tem apps aí que metem um Firebase da vida, que já deve ter um monte de coisa para coleta de log. Sim. Né? E corre pro braço. Já faz swizzling de tudo lá e manda o firehose de eventos pra tudo que é lado. Nos meus apps pessoais eu tenho 0 coleta, nem de pixel nem nada, simplesmente porque são uns apps simplesinhos, nada demais, então, sabe, não é o fim do mundo se algo deixar de funcionar, eu vou dar uma olhadinha ali, alguém vai mandar um e-mail, eu espero. Mas uma coisa que eu acho bem bacana, no próprio OS Log tem a questão de quando você passa parâmetros para um OS Log, ele por default já vai fazer tipo um redacted em tudo que é parâmetro naquele log. E isso eu acho extremamente importante porque às vezes pode até esquecer, né? Eu botei um log lá qualquer, mas se for para produção mesmo com aquele log, ele vai ser redacted, ele não vai ser printed em nenhum lugar.
porque o Private Settings by default dele, eu acho que ainda né? Não sei se eles mudaram isso. Mas por default, quando você passa um parâmetro para um logger, ele não vai printar o parâmetro, ele vai printar só o texto do log em si, mas o parâmetro fica redacted. Então, eu sei que... Acho que a gente até já brincou um pouco falando daquele Lumberjack lá, que era coisa de log. Coco Lumberjack, eu falei que eu odiava isso. Eu ainda odeio, mas faz muito tempo que eu não me deparo com algum projeto que usa isso. Mas eu odiava esse negócio porque volta e meia eu queria usar alguma coisa open source e tinha essa porcaria lá dentro. E aí... Você tinha, às vezes, 3 dependências, cada uma com uma versão diferente do Coco Lumberjack, e aí quebrava tudo, não funcionava, só por causa de logging. Exato. Eu acho, ainda mais hoje em dia, com a questão do S-Log, eu acho que, na minha opinião aqui, é que usar uma library, principalmente de terceiro, para a questão de log, eu acho que é perda de tempo, assim, e provavelmente perda de privacidade, porque vai saber o que essa library está fazendo. Se você não fizer uma inspeção profunda no código aí, verificar se não tá mandando um request bizarro, né? Tu tem uma library que tu tá usando basicamente todas as informações que tu tá printando nela e vai saber o que tá fazendo. Então, né, uns tempos pra cá, quando a Apple botou o S-Log, eu não vi motivo nenhum pra fazer algo assim, porque tem melhorado bastante, desde a primeira versão até como tá hoje em dia, uma mudança grande de como tá mais fácil de usar, tá tranquilo. Não tá a API lá em Swift, a API Logger é fantástica. Muito bom. Eu uso, tipo, até em projetinho de teste, porque é tão simples de usar que não tem por que ficar usando print, ainda mais agora que o Xcode, acho que desde a versão passada, tem uma integração bacana ali que você consegue filtrar bonitinho. Poxa, é muito melhor do que ficar usando print. E aí, a minha única reclamação é que os previews do SwiftUI tem aquela abinha de canvas no console do Xcode, só funciona print, não funciona o OS Log. Mas aí, bom, eu vou falar da minha parte, daí eu conto o que eu fiz pra melhorar isso. Se eu esquecer, me cobra pra eu falar no final. Você não vai acreditar na 7ª dica. Mas então, a questão é bem padrãozão, assim, tipo, não tem nada de third party library, não tem nada inventando a roda, é basicamente usando o S-Log, e daí internamente, se quiser exportar, a gente exporta esse S-Log, na própria framework suporta esse tipo de interação. E no Mac é bem bacana também, porque tu consegue filtrar no console, mesmo se tu não tá pelo Xcode. E no Xcode, como você falou, essa integração eu acho fantástica, assim. Tu pode, né, dica, se alguém não sabe, tu pode ir num log teu no Xcode, se tu fizer um right click nele, tu consegue, por exemplo, eu quero filtrar só essa categoria desse log aqui, pronto, sabe? É outro mundo, é muito bom. E eu faço, às vezes, por exemplo, categorias dinâmicas de log. Por exemplo, quando você vai ter um objeto que vai ter várias instâncias para coisas. Por exemplo, no AirBuddy tem um objeto que representa um display do computador. Então, se você tem múltiplos displays, vai ter múltiplos desse objeto. E aí a categoria é tipo o nome da classe e aí entre parênteses o ID do display. Um ID anônimo que não revela nada, então não tem problema aparecer em log. E eu acho importante isso que você falou. Você falou, a gente chama de measurement, né, e não tracking. Eu acho que é importante, tudo bem que a população em geral não precisa saber disso, mas nós que trabalhamos na área, eu acho importante saber distinguir as coisas, que assim, existe log. Log é ali para troubleshooting, basicamente, para suporte, para debugging, que você tem logs de eventos que estão acontecendo em um sistema. Isso são logs. Aí você tem outra coisa que são analytics, que aí é você enviar lá para um servidor algumas informações básicas de tipo, essa feature foi usada, ou quantas coisas o usuário tem na biblioteca dele do app, para você saber na média, né? E aí, claro, Analytics você tem diferentes níveis de quão pervertido pode ser. Sim. E eu recomendo fortemente tomar cuidado com libraries de Analytics, porque eu já usei
ainda mais no passado, tinha uma chamada Furry, não sei. Usei Crashlytics, eu acho que eles foram comprados pelo Twitter, eu não sei, eu usei algumas aí, Firebase e tal. O Crashlytics hoje em dia é do Firebase. Mas eles foram comprados pelo Twitter, não foram? Em algum momento? Sim, era do Twitter e daí virou Firebase depois. Mas o que eu sei é que uma coisa que foi comum em todas as experiências que eu tive é que o setup default de todas essas libraries é muito agressivo. É extremamente agressivo. Eu vou dar uma sugestão. Mas antes, deixa eu terminar a descrição, né? Que é Analytics, e aí você tem Tracking. Tracking é você rastrear um usuário entre diferentes contextos. Isso é tracking, porque a gente vê muito pessoal falando, esse app faz tracking, e na verdade é só, tipo, telemetria. Telemetria não é tracking. Tracking é tipo assim, eu tenho o Chip Studio, o Boom tem o PyStats. Aí os dois têm o SDK do Facebook lá dentro. Nenhum deles tem, tá? Só pra deixar bem claro, pelo amor de Deus. Vocês nos conhecem, sabem que a gente não, né? Quem me conhece sabe, né? Eu não iria colocar isso. Então, aí o usuário vai lá, usa o Chip Studio e tem um ID, e aí esse ID vai parar lá também no PyStats, e aí o Facebook junta tudo isso e sabe. Então é rastrear você entre múltiplos contextos, é stalking virtual, basicamente. É nojento, é nojento. É nojento, exatamente. Aí, a sugestão que eu daria para quem quer Analytics, e aí de novo, a gente expandiu o tópico aqui porque o Danilo perguntou só de log. Log e Analytics são coisas diferentes. Mas a dica que eu dou para Analytics é o Telemetry Deck, que eu não sei, acho que eu já mencionei aqui alguma outra vez, vai ter o link aí nas notas do episódio, não é patrocínio, nada, e eles têm um plano gratuito também, bem generoso, mas tem uma história por trás do Telemetry Deck que foi, se eu não me engano, era alguma coisa do governo de um país lá da Europa que precisava de um negócio de Analytics. E aí, por ser na União Europeia e tal, era cheio de firula do que podia, não podia, e a privacidade tinha que ser absurda. E aí, eles criaram esse serviço, esse sistema, e viram que ficou legal e resolveram transformar numa parada, né, num serviço mesmo. Então, ele nasceu porque eles precisavam de uma parada de analytics que fosse super privada. E ele é bem diferente do que você mencionou, né? Porque realmente a maioria dos negócios de analytics, só de você linkar o framework no seu app, ele já sai mandando um monte de coisa. O Telemetry Deck, se eu não me engano, ele não manda nada. Talvez ele manda, tipo, que você que teve uma session do app num device rodando o iOS versão tal. É o máximo que ele manda e não tem identificador único para fazer tracking de um usuário, nada disso. E tudo que ele faz automaticamente, que, se eu não me engano, é só mesmo o lance de session do app, você pode desativar e não é difícil. É tipo um boolean lá que você seta e ele não manda. E aí, no AirBuddy, eu fiz um esquema de tudo que eu quero mandar para Analytics, eu não exponho a API do Telemetry Deck para todo o app. Eu tenho um framework lá de Foundation que está disponível em tudo que linka nele lá, que é basicamente tudo. E ele expõe uma API super limitada, e para você mandar qualquer informação, qualquer dado que vai ser colocado dentro de um payload de Analytics, ele tem que conformar com um protocolo. Então eu não tenho como simplesmente ir lá, pegar, sei lá, tá aqui o device, eu vou botar aqui loga que conectou o device. Não nem compila. Eu queria algo que, em compile time, fosse me impedir de acidentalmente ficar mandando um monte de coisa para Analytics. E por conta disso, é chato colocar coisa nova de Analytics, porque aí tem que ir lá implementar um protocolo, e aí tem também um lance que eu defini categorias de informação e o nível de quão sensível aquela informação é. E aí, tipo, o mais sensível de todos, para você ter uma ideia, é tipo, modelo do device. Tipo, isso é ultra sensível, né? E aí, a ideia é que o usuário possa definir o nível de analytics que ele se sente confortável em ter, e se quiser 0, tem 0, né?
Mas porque assim, eu sei que você falou, os meus apps pessoais não tem, mas nenhum dos seus apps pessoais é um produto, assim, né? Não, tudo então, hubzinho. Quando você tem um produto, de fato, às vezes você precisa ter um mínimo. Eu me arrependo de não ter colocado mais cedo, porque aí, enquanto eu tô desenvolvendo uma versão major do app, às vezes é difícil decidir, assim, pô, será que essa feature aqui vale a pena manter? Será que eu podia tirar essa feature porque ninguém usa? Porque eu só tenho feeling, né? E Sim. aí, claro, tem suporte, então pelo que o pessoal pede ajuda no suporte, eu sei as features que o pessoal usa, mas também tem o lance que, assim, eu sei as features que o pessoal usa, que eles têm problema com a feature porque foi parado o suporte, né? Mas aí pode ser que tenha uma feature que todo mundo usa, mas que funciona perfeitamente, e aí não vem e-mail no suporte, e eu posso ter a impressão que ninguém usa porque ninguém nunca reportou nenhum problema naquela feature. Né? Então, você ter ali um analytics basiquinho, né? Porque o problema é que a galera se empolga. Sim. Daí começa tipo, não, eu quero saber qual foi a primeira tela que o usuário abriu, onde ele clicou, quais outros apps estavam rodando ao mesmo tempo. Tipo, não faça isso. Uma coisa que se fala bastante aqui é que tu não precisa medir curiosidade, né? Tipo, se tu tem curiosidade de alguma coisa, isso não é motivo suficiente. Perfeito. Sabe, pra querer saber o que tá acontecendo ali. Tu tem que ter um plano. O que eu quero saber, por que eu quero saber disso e até quando eu quero saber disso. Sabe? Por exemplo, às vezes lança uma feature nova, daí a gente põe ali uns pixelzinhos pra saber a questão de quantos hits essa feature tá sendo, né, utilizado. Mas chega num ponto que você quer saber? Não precisa mais disso. Então tira. Então sempre tem um rotation lá para fazer tipo uma geralzinha para saber o que está sendo usado, o que não está. Porque é informação de usuário, né? Por mais que não seja identificável, por mais que não seja rastreável, quanto menos melhor. E quando se fala de você estar trabalhando com isso, não é em relação ao Pato, mas qualquer empresa. Quando você tem um produto, tem uma empresa e está lidando com dados de usuário, quanto menos dado de usuário você tem, menos liable, né? Menos risco você corre em relação à brecha, sabe? Esse tipo de problema. Então, com certeza. E isso, até voltando para o tópico de questão de log, isso é muito importante. Imagina que você tem, né, tu está logando no teu servidor coisas que são identificáveis ou informações, né, que não deveriam estar lá. E tem uma brecha, tu vai ter que responder por essa brecha. Imagina a dor de cabeça e dependendo do país onde tem a jurisdição disso aí, vai ser uma dor de cabeça enorme. E não só dor de cabeça, né? Vai ser dinheiro também. Em relação à multa, advogado e tudo mais. Então, quanto menos informação você tem no teu servidor, melhor para todo mundo. O usuário fica mais feliz, você fica mais feliz. Só o Facebook não gosta, então é bom. Sim, e o mais importante para essas questões, aí falando de analytics, não de tracking, muito importante. E para o analytics não ser tracking, você precisa não ter um identificador. Então, o mais importante é isso. Algumas ferramentas, o Telemetry Deck ele até tem um identificador, mas ele não tem nenhuma ligação com o usuário. Assim, você não tem como olhar lá e saber isso aqui é o boom. E ele rotaciona também frequentemente, então não tem como eu ver lá, o boom tem os AirPods tal, né? Tudo bem que é só isso que eu mando, né? Se eu quisesse usar o Telemetry Deck para ser creepy, eu podia, mas a ideia é não fazer isso, né? E também daí tem a questão de, tipo, se você vai usar um serviço de terceiros, como é o caso do Telemetry Deck, qual é a política desse serviço, né? Tipo, eles fazem algum tipo de análise nos seus dados, eles têm acesso aos dados que você está coletando, ou tem uma criptografia lá que só você, com o acesso da sua conta, consegue ver os dados. Tem isso também, né? Por quanto tempo fica armazenado? Você consegue customizar por quanto tempo fica? Em qual jurisdição fica armazenado, né? Dependendo né? E aí, claro, vai depender muito do tipo de informação que você está mandando. No caso de measurements do tipo que você está falando, e para um app como o meu, por exemplo, que não é tão grande,
não é tão sensível porque não tem nenhuma informação sensível, né? Agora tem que tomar muito cuidado para não mandar nenhuma informação sensível sem querer. E foi por isso que eu fiz o esquema que eu falei de tem que ser chato de adicionar uma informação nova de Analytics justamente para não correr o risco de mandar coisa que não deve. Agora, falando sobre logs especificamente, eu tenho também um esqueminha de logs que eu fiz. Eu uso o OS Log. Na época que eu criei o esquema de feedback que eu fiz para o AirBuddy, ainda não existia a API que permite você ler os OS Logs de dentro do app. E aí, por conta disso, eu acabei criando meio que um overlay em cima que loga no group container do app. E é importante que seja no group container por 2 motivos. Primeiro, que o app ele é dividido em vários processos, então eu preciso poder logar de qualquer processo. Mas segundo, porque desde alguma versão do macOS que eu não me lembro, mas faz um tempinho já, se qualquer outro app tentar mexer dentro do seu group container, o sistema vai avisar. E isso é bom porque daí, mesmo que tenha alguma informação sensível não vai ter nenhuma, mas mesmo que tenha alguma informação lá que eu não quero que outros apps tenham acesso, se algum outro app tentar ler os logs do AirBuddy, o usuário vai ver um pop-up de permissão lá. Então tem isso que é importante. E aí eu não envio absolutamente nada sem ser ação direta do usuário. Então tem um menuzinho lá no AirBuddy de Send Feedback, e aí o usuário, quando vai enviar o feedback, quando ele seleciona lá que é um bug, alguma coisa, daí tem o checkboxzinho lá de enviar diagnósticos, e aí ele manda esses logs mais recentes, que também vai deletando, né, de tempos em tempos. Sim. E aí isso vai lá e eu usei tudo Cloudflare, então fica armazenado na nuvem do Cloudflare com criptografia at rest e tudo mais. Mas também, depois de um tempo, vai deletando coisas mais antigas. E dessa forma, tem um jeito de diagnosticar coisas que é conveniente tanto para mim quanto para o usuário. Porque eu tenho uma página no site do AirBuddy com instruções de como coletar logs do OS Log, do console. Mas é muito trabalho, né? Daí eu fico tipo, poxa, a pessoa já tá tendo um problema, aí eu vou lá e vou dar mais trabalho pra pessoa, né? Então eu gosto de... Eu tentei encontrar um equilíbrio entre conveniência e privacidade. Eu acho que eu encontrei um bom equilíbrio, porque exige ação direta do usuário, e mesmo com a ação direta do usuário, o que é incluso lá nesses logs não é nada sensível, são só informações do funcionamento do app. Não tem informações sobre outros apps, por exemplo, que aí é o que você falou da curiosidade, né? Pô, que curioso, eu tenho agora um sistema de Now Playing, que no AirBuddy 3 tem Now Playing. Deixa eu ver aqui qual é o artista mais popular entre os, sabe? Não, sabe? Não quero saber isso. Ou qual é o app que as pessoas mais usam para ouvir música ou outras coisas, sabe? Não é algo que me interessa saber, então não vai para Analytics e também não vai para log. Quando tem identificadores nos logs, tem algumas coisas que tem UUID, e aí eu tenho uma extension que é Short ID, que pega só a primeira parte do UUID. Então é um prefixo que a chance de ter uma colisão dentro de um usuário é mínima. E com o prefixo eu consigo bater ali, é o mesmo device aqui que aconteceu isso e aquilo, e beleza. Talvez eu tenha que fazer ainda uma revisão dos logs. Eu acho que tem algumas coisinhas que podem estar um pouco acima do nível desejado. E tem um detalhe também que nesse esqueminha que eu fiz, quando é um build de beta do app, tem mais logs do que build de release. Então tem certos logs que são mais... Não é que são informações sensíveis necessariamente, mas que são mais frequentes, né? Mais noisy. Eu incluo no beta porque beta, né, tem recursos novos, pode ter bugs novos, e aí a galera do beta manda mais feedback, na média. Então é bom ter um pouquinho mais ali de informação. Mas... é basicamente isso. É tudo com a ação do usuário. Eu nem crash o app envia sem ser por meio... Então, quando o usuário manda um feedback
e opta por incluir diagnóstico, o app captura também os crash logs recentes e manda. Eu acho que a questão de beta pegar mais informação é meio que esperado, assim, né? Porque tá testando uma coisa nova e tal. Inclusive, se eu não me engano, acho que até quando tu testa um iOS, um macOS beta, tu nem tem a opção de não mandar. Sim, a única opção que tu tem é de aumentar, se quiser. Tem lá um Enhanced Logging. O que eu acho que faz sentido, né? Tu tá se expondo numa situação onde que eu quero testar esse negócio novo e a empresa tá falando, beleza, tu quer testar, a gente quer um pouco mais de informação. Não quer dizer que vai ser algo, né, tipo, nojento, assim, de pegar tudo possível que tem de você, mas você uma quantidade maior de informação, com certeza, porque, né, tá numa fase de teste, então qualquer detalhezinho é importante. Então, é uma coisa bacana, assim, de considerar também quando tá em beta, aumentar logs, e o que também não seria muito complicado de fazer com S-Log, só com uma extensãozinha simples para fazer um negócio desse de, né, logs específicos para beta. Então, até porque, acho que, se não me engano, a gente já teve aqui um tempo de, quando estava testando umas coisas internas, tinha uma extension do Logger que sabia quando era um log interno ou não, para botar mais informação, né, que, de novo, teve que passar por uma triagem, mas sendo interno é um pouquinho relax em comparação a coisas externas. Então, mas eu acho que log não tem muito mistério, a partir do que tu sai do pressuposto aí de não logar coisas, né, sensíveis, usando ferramentas da própria plataforma, acho que já vai estar super bem servido aí para a questão do log em si. E como tu falou, a questão do Telemetry Deck aí parece uma opção interessante. Eu nunca usei, mas acho que tu já tinha mencionado antes que era um esquema de analytics bem private, assim, que é bacana. O que é difícil. Lembrando que Telemetry Deck é de analytics e não de logging, né? Só para se alguém não pegou esse detalhe antes, não achar que é uma library de log. Isso. E aí, para finalizar, assim, a sugestão que eu daria hoje, porque tudo que a gente falou aqui, no caso do Boom, o Pato tem requisitos específicos porque é uma empresa grande, tem, né, muitos requisitos específicos que, enfim. E no meu caso, questão de legado, de app tá no ar há mais tempo, suporta versões antigas do macOS, e aí, mas hoje, se eu fosse começar um app hoje, eu usaria o Logger, aquela API nativa, sei lá, import oslog, e aí você cria um logger com um subsystem e uma category, e aí você logger.debug, logger.info, logger.notice. E importante para quem é novato com isso, info e debug, por padrão, não aparecem nem no console do Mac. Então, eu costumo usar isso para logs que eu sei que vão ser ruidosos e que eu só quero que apareçam basicamente no Xcode mesmo, quando eu estou rodando o app. Tem a opção lá no console de mostrar o info e debug, mas a maioria, se você pedir para um usuário coletar logs para você, vai estar desativado isso, e se tiver algum log importante, né, então se for alguma coisa que você quer que apareça em logs que o usuário vai enviar para você, usa notice para cima. Daí tem notice, que é o padrão, tem error, tem warning, que é a mesma coisa que error, no fim das contas, e tem fault, que é tipo um erro grave, basicamente. Então você usa essas categorias, e os de erro e fault, obviamente, são os que persistem mais. Então, eles ficam por mais tempo armazenados e tudo mais. Muito cuidado quando usar isso, porque um hábito que eu tenho é assim, como você disse, tudo que você concatena numa string de uma mensagem de log que você está usando o logger é privado por padrão. Então, se você olhar no console, vai estar lá private. E quando está debugando no Xcode, já automaticamente aparece unredacted. Mas uma coisa que é um hábito que eu faço também é erro, se aconteceu um erro, aí eu vou concatenar lá o error que aconteceu, esse eu coloco público porque, né, Rambo, tem um bug aqui, aconteceu esse erro, daí manda lá, tá lá, ocorreu um erro, : private. Poxa, né? Então, aí, no caso, os erros, de fato, eu sempre coloco public, mas tem que tomar muito cuidado o que você coloca no erro. Então, dentro do erro, então todos os erros que acontecem nos meus apps, eu mantenho em mente que eles podem aparecer unredacted em logs, então não pode ter informação sensível na mensagem de erro em si.
Então Sim. lá não vai ter identificadores, ou se tiver vai estar ou hashed, ou então vai estar aquele short ID que eu falei, só um prefixo. Enfim, né? Tomem cuidado, mas é um gotcha importante. E aí, eu já falei aqui dessa biblioteca, se alguém quer uma ajudinha, tem aquela biblioteca ErrorKit, que eu mencionei do carinha que deu a talk lá, e eu gostei da ideia. E essa ErrorKit tem um esqueminha simplificado de coletar logs usando o esquema do OS Log e já criar lá um mail compose e tudo, tem componente de SwiftUI pronto, então se você quer só molhar os pés, né, ele não vai logar nada que você já não esteja logando. Então, é uma boa opção para começar, talvez, e ter ali um botãozinho de enviar logs e aí abre o negocinho de mandar e-mail com os logs recentes do seu app. Muito bem, valeu, Danilo, pela sugestão de pauta, no fim das contas, que foi excelente. E quem quiser aí mandar, gigahertz.fm/feedback, podem mandar suas sugestões, dicas, perguntas, dúvidas, que a gente tenta responder aqui. Quem quiser falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside, e a gente volta em breve. Abraço.